Olá, gente! Estamos hoje iniciando o primeiro podcast Sérgio Fernandes. É uma alegria imensa, é um sonho que tivemos lá atrás e hoje, com a bênção de Deus, estamos podendo realizar. E com os nossos entrevistados. Aqui está Ronaldo Luiz de Souza, daqui a pouquinho vocês vão saber quem é. Hamilton Timbira também é o nosso convidado e o nosso parceiro aqui, né? Bruno do Portal Zap, nosso parceiro que vai nos ajudar a mediar esse primeiro podcast de Sérgio Fernandes. Muito bem, obrigado aí pelo convite, Sérgio Fernandes, e desde que você nos contou sobre esse projeto, a gente sabia que ia ser sucesso, é um cara muito bem relacionado e conhece muito bem a história do futebol e do esporte da região, e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Bruno, prazer é todo meu, né? Você foi um cara que comprou a ideia, né, junto com a sua empresa, que é o maior sucesso. E hoje, Bruno, nós vamos bater um papo, né? Vamos falar de muita resenha esportiva, de fatos inéditos aqui no futebol da nossa região, né? Por isso nós estamos trazendo aqui esse ex-presidente do 1º de Maio, né? Ex-volante, ex-capitão, motorista. Esse é o nosso amigo Ronaldo Cancão. Só tinha um problema, viu, Bruno? Diga aí. Era disputa com a 5. E aí a gente tinha um treinador que já guardava dele, já assim que eu tinha que jogar com outro número. Já pensou? Ele é um cara fantástico, foi o cara que... Já ouvi muitas histórias dele, viu? Conheci agora pessoalmente, mas as histórias já rodavam muito por aí. Já. Ei, Bruno, é muita história. Ele foi o cara de Petrolina que pegou o futebol amador, que diga de passagem, com muitos craques, né? E o futebol de Petrolina não tinha os trâmites do futebol profissional, a estrutura, mas os atletas que disputavam o campeonato petrolinense, juazeirense, era de muita qualidade. E Ronaldo Cancão, eu tive o prazer de conhecer, né? E foi o cara que realmente mexeu com a cidade e ele vai contar aqui pra gente. Mas, Ronaldo, de todo o coração, irmão, obrigado por ter aceitado esse convite, né? Você não sabe da felicidade de abrir o primeiro podcast, né, de Sérgio Fernandes com a sua presença. Quando você jogava, né, e nós jogávamos juntos, vocês nos encorajavam. Você era aquele cara vibrante, era gordinho, chegava já na hora do treino, atrasado, né? Mas o treinador sempre guardava tanto o colete como a camisa. Mas, Ronaldo, muito obrigado. E hoje vamos bater esse papo legal. Você vai poder falar de tudo, do início. Muitas pessoas, né, principalmente os jovens de 18 anos para cá, possa ser que não te conheceu naquela época, mas muita gente, Petrolina, o Vale do São Francisco, Pernambuco e o Brasil te conhece, porque você fez história. Quero cumprimentar a todo telespectador, feliz e lisonjeado pelo convite de estar aqui no podcast, brilhante no Vale do São Francisco. Parabéns, Serginho, eu conheço o seu potencial, a sua capacidade e fico feliz participar desse debate que vai reviver os momentos de glória do futebol de Petrolina e do futebol da região. Cumprimento o Bruno, do Portal Zap, conheço há algum tempo o seu trabalho, parabéns, profissionalizante. E essa estrela maior, a estrela que brilhou, a estrela que levou o nome do Vale de São Francisco para o Brasil e o mundo, Juninho Petrolina. A minha gratidão e enorme satisfação de estar aqui no podcast. Olha, Ronaldo, você sabe que nós vivemos muitos momentos, né, que o telespectador vai poder, né, saber, entender como foi o formato, né, essa transição do futebol amador para o profissional, que tem o seu dedo, a sua caneta, você vai dizer quem te ajudou, quem realmente lhe impulsionou, lhe encorajou, né? Mas aqui também nós temos Juninho Petrolina. É amigo, é irmão, né? Tivemos as etapas de vida praticamente andando lado a lado,
desde o futebol amador, porque é muito fácil hoje conhecer o Juninho Petrolina, mas não sabe a história, né? Juninho chegou aqui no futebol amador muito novo, fez toda aquela transição do futebol amador para o futebol profissional, foi o rei de Pernambuco, né? Eu me lembro que Juninho foi o melhor, foi tricampeão pernambucano, chegou ao Atlético Mineiro, chegou ao Vitória, chegou ao Santa Cruz, né? Foi para a Europa e a gente tem muita história lá em Portugal, mas é muita história mesmo, Bruno. É muita história. Eu só soube um pouquinho numa viagem que eu fiz com você e, rapaz, se sair metade aqui. E daqui a pouco ele vai contar, porque se ele não contar, tá tudo aqui guardado. Então, Juninho, muito obrigado por ter recebido esse convite, né, de ter atendido, na verdade, e você estar aqui presente para a gente é uma grande honra e a gente fica muito feliz porque você realmente levou o nome de Petrolina, de Juazeiro, do Vale São Francisco para o Brasil e para o mundo. Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade, né, de estar aqui com amigos, né? Você é um amigo irmão, Ronaldo Cancão, um amigo irmão, Bruno, um grande amigo, um cara que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, mas a gente vê o caráter da pessoa, o profissionalismo que é o Bruno. E feliz por poder estar participando dessa resenha, né? Uma resenha sadia, onde as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer a história de cada um aqui, né, Ronaldo? Ronaldo, ele foi o pioneiro, né? Foi o pioneiro que fez aquela transição do futebol amador da nossa região para o futebol profissional. Cara corajoso, muito corajoso, porque você sabe, Serginho, que o futebol é um brinquedo muito caro. Muito caro. Eu não sei se Ronaldo teria essa coragem hoje, mas muita gente agradece um Ronaldo desse. Eu mesmo sou muito grato por toda a minha vida, por ter conhecido o Ronaldo, por ter feito parte, né, daquele trabalho, daquele início, né? Fomos campeões juntos, temos muitas histórias juntos, viu, Ronaldo? Se eu contar a casa cai, vou logo avisando. Fake news, né, Ronaldo? Fake news. E assim, feliz por estar aqui presente, cara. Bruno, Pois é, hoje promete, viu? Promete. E, ó, o pessoal que tá em casa aí, canal Sérgio Fernandes, aproveita, dá o like, porque você assinando aí o canal Sérgio Fernandes, toda vez que tiver um episódio novo, você já vai ser avisado e já vai ficar aí na audiência. Posso mandar um abraço para os nossos parceiros, Sérgio Fernandes? Com certeza, Muito né? bem. Vamos falar aqui um abraço para toda a turma da Alto Vale Prevenções, a melhor prevenção veicular do Brasil. Não espere o acidente acontecer ou roubar o seu veículo. Procure quem protege e te dá toda a segurança. Venha para o melhor, que é a Alto Vale. Agora, isso daí eu conheço, isso aí, ó. Isso aí é Portal Zap, sempre na frente, cobrindo os melhores eventos e dando toda a informação aí aqui do Vale do São Francisco. Hidroforte, trazendo vida para o povo do sertão. Hidroforte, poços artesianos, sistemas hidráulicos, irrigação e muito mais, porque água é vida. Mandar um abraço também para esse estúdio aqui, top de verdade, viu? Não conhecia a estrutura. Então, de parabéns aí o pessoal do Estúdio 874 para você gravar seu podcast e tudo que você precisa aí para sua empresa, e também Pernalonga Entretenimento, que também está aqui junto com a gente no podcast Sérgio Fernandes. É isso aí, eu tô curioso para essas histórias aí. É isso aí. Esses são os nossos patrocinadores que apostaram e que apostam, né, no primeiro podcast Sérgio Fernandes. Agora, meu amigo Ronaldo Cancão. A gente queria, na verdade, Ronaldo, que as pessoas mais jovens e os mais velhos pudessem relembrar como foi que surgiu, né, essa questão do 1º de maio amador e essa transição para o futebol profissional, até porque o 1º de maio, em alguns momentos, brigou na tabela lá de cima contra Náutico, contra Santa Cruz, contra o Sport. Né? Eu tive o prazer de jogar nessa equipe e eu sei que não foi fácil, né, Ronaldo? Na verdade, Sérgio, Fernando, voltar a frisar. Eu sei que passa um filme na sua cabeça, né? Poxa, eu dei uma mergulhada aqui agora, foi muita emoção. É aplausível a sua iniciativa no podcast. É aplausível porque ela Você vai... emocionou, viu? O Ronaldo se emocionou, porque... Eu sou fácil de
me comover. E o cérebro é o mundo que gira, volta, segue e ele não para. E hoje eu mergulhei aqui na nossa estreia na segunda divisão e foi emocionante. Um jovem louco, cheio de desafio, um jovem sem limite, sonhou um dia transformar o futebol de Petrolina, que já existia há 40 anos no Amador. O futebol de Petrolina se oficializou em 1956 e ele começou num pequeno campo ali, no antigo Coliseu. Depois se transformou para o estado da Associação Rural. E vivi momentos de muita emoção. Centenário de Petrolina. Centenário de Petrolina foi fascinante. Foi emocionante. Acompanhei a seleção de 94, no comando do ex-presidente Vinícius Santana, meu amigo, do qual quero fazer um cumprimento. Nosso amigo Vinícius Santana. Vinícius é um homem de desenvoltura. Inclusive, Ronaldo, só para lhe refrescar, ontem eu estive conversando com o Vinícius, pedindo algumas ideias a ele, porque Vinícius é um dos pioneiros aqui, né, do rádio, do esporte, foi presidente da Liga, e eu sei que seu parceiro de primeira hora, principalmente naquele início, né? E aí, me lembro do Hotel Canários. Você estava lá, Juninho. Esse Juninho lembra bem, viu? A decisão. E aquele marco histórico, aquela data, viajamos no azulão da prefeitura e chegamos à final da Copa do Interior e eu dei todo o aporte e apoio a Vinícius, nós dois éramos ligados ao prefeito, Fernando Bezerra, ele era secretário e eu era secretário. E aí a gente deu a carga total e montamos um grande time para disputar o Pernambucano. Era desafiador. E naquele domingo, na saída do hotel para o jogo lá no entorno do Recife, no Grande Recife, Igaraçu, campo pequeno, um calor muito forte da torcida, e nós recebemos o desafio. E no retorno, comecei a sonhar com montar um bom time para ser o campeão do Centenário de Petrolina 1995. Quer dizer que aquela seleção, Ronaldo, de 94, né, pelo apoio que você estava dando junto com o Vinícius, que era, na verdade, era vocês dois, né? E foi ali que você pensou no time profissional ou foi lá atrás, quando você tinha o time de amador? Confesso que eu não comecei no profissional, mas lhe confesso de que eu sonhava em ser campeão no Centenário. Mesmo sabendo dos grandes investimentos de América, de Caiano, de Palmeira, era um dinheirama forte, pesada, folha alta. A América montou um time, uma seleção. Caiano montou outra seleção. Palmeiras, através de Ranilson Ramos, montou outra seleção. E eu saí como pequeno cordeiro, montando uma pequena estrutura, sonhando com o desafio. E comecei a montar, contratamos Juninho, na última hora, Juninho estava sendo cortejado pelos ricos, os poderosos do futebol de Petrolina, Jacques Figueiredo Caiano, aí tinha uma turma do América que era uma coisa impressionante. E aí eu saí, Mirrinho, Zé Baiano, Serginho, Neinho, Mirrinho, Berg, teve outros jogadores. Tinha Lomanto, Aí eu completei, o complemento foi com Lomanto era reserva na seleção. Era reserva quem? Seu ou meu? Da seleção, não, ele era um meia, né? No México, então aí o que aconteceu que nós montamos um time. Foi um ano desafiador, um ano de maior emoção da minha vida em todo o tempo de futebol.
E aí montamos o time, nós fomos pro torneio início, fomos campeão do torneio início. E aí o mesmo time, a mesma conversa, o mesmo diálogo, a mesma turma, uma família nós montamos. Nós fomos campeão porque nós montamos uma família. Era todo mundo num só corpo, uma só matéria. E fomos pro primeiro turno, fomos campeão do primeiro turno. Ganhamos em cima do Palmeiras no primeiro turno. Ganhamos de 2-1. E aí veio o segundo turno, ganhamos do América no segundo turno. E aí veio o terceiro turno, ganhamos o terceiro turno em cima do América com gol aos 39 minutos de cabeça de Berg. E fomos campeão do Centenário de Petrolina. E diga de passagem que era o centenário, era a grande expectativa, né, do futebol petrolinense. Era o centenário, né? As equipes que você falou, que nem Palmeiras, de Hélio Cangaia, o América, de vários empresários, que era um grupo, Zé né? Nunes, a Aí veio saudosa memória do irmão de Linduarte, Aí tinha o Caiano também, né? o Jacques Figueiredo. Jacques Figueiredo. Era uma Agora turma eu do quero saber dinheiro. como é que você contratou, porque eu me lembro nessa época, Juninho estava no Náutico, eu estava no Náutico, inclusive nós viemos todo mundo para jogar no 1º de maio, mas já tinha Neinho, Mirrinho, né? Inclusive, você terminou ou começou o 1º de maio não ser aquele time que, pela formação e investimento, não era para ser campeão, né? Tinha Não. outros clubes com mais poder aquisitivo, mas você soube formar, né? Inclusive, eu me lembro que quando eu vim jogar, Aí, Luciano, né? Luciano. Inclusive, Luciano. eu me lembro quando eu vim jogar, você, naquela Não, o época. Luciano não jogou, não foi campeão pelo Centenário. O lateral direito era velho. É velho. É. E Era eu me velho. lembro, Ronaldo, que você contratava o jogador, você dava geladeira, você dava revólver, você dava 3 em Era, 1. era a luva Vídeo cassete, vídeo cassete, Meu vídeo, Bruno. freezer, Tem até hoje, não? televisão, fogão. Era uma onda. Na verdade, foi a partir daquele princípio do centenário, uma multidão de gente na. Quando eu ganhei o segundo turno, eu disse, eu vou profissionalizar o futebol petrolino. Eu disse num programa quando ganhei o segundo turno. Eu vou. Sim, tem um detalhe. Tem um detalhe. Cada turno tinha uma viagem prometida para uma praia. É verdade. Zé Oinha que gostava, né? De primeiro turno. Se nós formos campeão, nós vamos para Salvador. Fomos campeão, embarcamos com o Bororó de Almedinha, levamos um fogão e cozinhamos ali perto de São José do Jacuípe a janta, botou o fogão para fora, queimamos a lenha, e o bagageiro do ônibus não tinha bolsa, só tinha cerveja em lata. Meu Deus do céu. E aí, Todo mundo com a roupa do 10 clube. minutos de cozinhar e tal. Seguimos para Salvador, curtimos Salvador. E aí veio o segundo turno. Prometer, se ganhar o segundo turno, levava para Fortaleza. O prêmio era Fortaleza. E aí, meu amigo, não tinha outra. Fomos campeão. E a gente, novamente, com o ano de Almedinha, coloquei 200 pacotes de cerveja de 350 E os jogadores. ml com os isopor no bagageiro do ônibus. Só chegou na cidade do bar. Quando chegou na cidade do bar, acabou a cerveja. E a mesma forma, a gente parou o ônibus, fez uma jantinha lá no restaurante chamado Guarujá. Nunca esqueci, porque tem a foto lá no bar. E aí a gente seguiu, fomos para Fortaleza, para a Praia do Futuro. E passamos sexta, sábado, domingo na Praia do Futuro. E voltamos para Petrolina, tem uma foto guardada, a memória viva, tem umas 5 mil fotos guardadas nesse histórico dos 30 anos. E aí veio o terceiro turno. O terceiro turno foi o desafiador. Já tinha ganhado o primeiro, o segundo. Não tinha necessidade do terceiro, porque já tinha ganhado 2. Mas como colocar 3 turnos, e não foi na decorrência, foi no início da competição, e a gente nunca imaginava que ia ganhar tudo. Nós fomos campeão do terceiro turno. Campeão do Centenário de Petrolina. Uma festa
muito bonita, uma festa maravilhosa, estádio cheio, contagiante. E aí veio a promessa, nós vamos para Aracaju. Aí, não sei por que das quantas, chegamos numa cidade ali perto, em São Sebastião do Passé. E aí encostei o ônibus, aí o ônibus deu um probleminha, e disse, rapaz, tem um micareta aqui no São Sebastião do Passé. Meu Deus, olha onde foi Um quebrar. micareta pesado, velho. Aí eu disse, não, vamos ficar o seguinte, vamos. Você quer ir para Aracaju ou quer ir para Salvador? Eu tô, todo mundo para Salvador. Aí ficamos, entrei com o ônibus, e nós reunimos antes só, 12 horas, 1 hora da manhã, todo mundo no ônibus. Meu amigo deu uma, deu duas, 3 horas atrás dos caras, os caras no carnaval, um carnaval pesado. Depois que a gente saiu, 4 horas da manhã, lá de São Sebastião do Passo, e amanhecemos o dia na praia, lá em Salvador, no Costário. Tinha uma barraquinha, a dona Ana. E Memória ela boa, nos rapaz. permitia de cozinhar comida perto, de fazer tudo. A gente cozinhava no barraco. E eu sei que foi 2 dias de muita alegria, de muita emoção. E o centenário foi uma marca de muita emoção na minha vida. Muito bem. Tem muita história para contar, hein? Será que vai dar num podcast só? Tem que fazer uma segunda etapa, né, não? Rapaz, Bruno, Você juntou logo as duas lendas de Petrolina aqui. na verdade, Ronaldo fez uma leitura de tudo que aconteceu, né? Era forma de agradar os Ainda não chegou atletas. no profissional 96. Foi a história de Juninho, né? Que nós vamos relatar agora, mas só para fazer uma roupagem, era a forma que Ronaldo conseguia unir o grupo, né? Porque todo mundo tinha o seu trabalho extra, era amador, né? Eles jogavam, nós jogávamos, treinavam e também todo mundo trabalhava. E aí Ronaldo propôs essa inovação no futebol amador, né? E os jogadores daquela época gostavam de sair, gostavam para festa, e Ronaldo conseguiu unir. E com certeza foi um grande sucesso essa conquista do centenário, fica marcado na história, e eu tenho certeza que foi através desse centenário que criou essa expectativa, né, Ronaldo? Porque se destacaram muitos jogadores no centenário, e aí eu acho que Ronaldo dessa vez, agora vamos partir para o profissional. Viajei para Recife Escondido para José Coelho, após o centenário, isso foi no mês de setembro, e chamei Vinícius. Vinícius, eu quero profissionalizar o futebol, um amigo meu, quero fazer diferenças ao cidadão, o homem de bem, um amigo, o cara que motivacionou o futebol de Petrolina, presidente da Liga por inúmeros anos. O pai dele foi presidente da Liga, Paulo Brito, e ele foi um dos maiores motivadores na minha viagem da loucura. E aí eu fui para Recife com o Vinícius, complicado. Chegamos na federação, ele era muito amigo do Carlos Alberto Gomes de Oliveira, saudosa memória, meu amigo. Tive um relacionamento de 20 anos com o Carlos Alberto Oliveira, um homem, cidadão de bem. Pernambuco, futebol de Pernambuco, morreu junto com o Carlos Alberto Oliveira. É preciso resgatar isso. O Carlos Alberto tratava o futebol de Pernambuco com muita seriedade. E ele tinha muito apreço, né, Ronaldo, Sim, por Petrolina, por Petrolina. porque todo início de campeonato pernambucano, Bruno, Ronaldo fazia aquelas vistorias no estádio, que era uma exigência da federação, e ele estava aqui, ele passava no mínimo 2 dias, né, conhecendo a cidade, ia para o Rodeadouro, tem um peixe lá que Ronaldo mandava preparar Lá para no poder... Roçado. No Roçado. Então, assim, ele era Lá muito... na Peixada do Natalício. A primeira peixada que eu mandei preparar para ele e Roma, que é amigo que me faleceu, incentivou muito Juninho, é um amigo nosso lá, Roma. E aí nessa idas e vindas teve esse primeiro. E aí entrei na sala, ele era meio durão, grosseirão. E aí, aí Vinícius, doutor Carlos, tudo bem? Quer apresentar Ronaldo, amigo da gente, Petrolina? E ele quer profissionalizar o futebol de Petrolina. Ele disse, profissionalizar o futebol de Petrolina? Eu disse, sim, doutor. O senhor tem o quê? Eu digo, eu não tenho nada. Eu tenho
A coragem. A coragem e a determinação. Ele disse, é uma loucura. Ele nunca profissionalizou. Eu disse, pois eu vou profissionalizar. Você tem o quê? Eu disse, eu não tenho nada. Ele disse, o senhor pode acreditar de que ele vai concretizar. Eu só vim dar um aval para o Ronaldo. Ele disse, não, mas é Joaquim aí. Joaquim é um amigo nosso, ele conheceu, muito amigo do Juninho. Aí eu conheceu, o diretor da federação, foi vice-presidente do esporte. E aí chamou disso, dá relação de material aí para esse cidadão, Ronaldo, né? Disse, ele quer profissionalizar o futebol de Petrolina. Mas só tem a condição. O prefeito tem que dar o documento e assinar e mandar para mim. Esse foi um dos maiores desafios, foi convencer Fernando a assinar e aceitar de que a gente tinha que profissionalizar o futebol de Petrolina. E aí eu peguei uma relação, tinha um bocado de gente assim, aí tinha a taxa da CBF, 2.500 cruzeiros há 21 anos atrás. Isso hoje é equivalente, 2.500 vindo atrás, equivalente a 30 mil reais. Peguei a taxa, me deu a taxa aí, doutor, me deu a taxa. Me deu a taxa, cheguei em Petrolina, dei uma busca com alguns amigos, paguei logo a CBF. Registrei na CBF. Depois do registro da CBF, 2.000 sócios. Até guardado até hoje lá, a pastinha com... E o nome da esposa, dos Ei, filhos, botei tudo para dar 2.000. nome do jogador, Aí, pá, a taxa da federação, R$ 1.720, 1.000 cruzeiros. Paguei de Petrolina com 10 dias. De forma de que quando fui, aí sim, aí fui para Fernando. Já fui com a taxa da CBF, pago com a taxa da federação. Diga, Fernando, eu quero falar com você. Ele disse, não pode ser outra não, tem que ser agora. Aí ele mandou entrar. Um amigo meu, que eu tenho um apreço enorme, um carinho, um pai para mim. Eu disse, Fernando, eu vou profissional o botão. Você é louco? Sai da minha sala. Você é louco? Eu disse, Fernando, eu vou. Você é louco? Você vai montar time com o quê? Sustentar time profissional com o quê? Eu disse, com a sua ajuda. Com a minha ajuda, ele esqueça. E eu saí um pouco desmotivado da primeira Já fase. tinha pago as taxas todas? Tudo. Aí eu não perdi a esperança, voltei no dia seguinte. Quando eu voltei no dia seguinte, eu esperei logo a chegada dele. Porque o prefeito, quando começa a dar de 9 para frente, 10, ele chega com a cabeça, 1h30, 2 horas depois na prefeitura, isso é problema. Chegar às 5 horas da tarde, tem um mundo desabando em cima da cabeça dele. São muitos problemas. É questão emocional. E eu cheguei. Diga, Rolando, eu vim pensar com você, mas para ver tratar aquele assunto, vim, eu vou insistir. Você vai insistir com isso, eu quero sua apoio. Você vai entrar para a história do petróleo. Aí eu entrei, ele disse, o que é? Não, você tem que assinar autorizando. Ele disse, liga aí para Casa Alberto, ele tem um telefone, tem. Tô, cara, esse doido aqui, tá me perturbando meu joelho para profissional de petrolina. O que é que eu faço? Então, eu disse a ele que só profissionalizava se tivesse o seu aval. Ele assinou. Eu voltei para Recife. E aí, no dia 29 de outubro de 2095, peguei pela manhã, carro, rodei a noite toda, viu? Consegui isso. 19 horas em Recife. Eu já tinha uma turma esperando, jogador, todo mundo esperando. Fomos um carnaval, fizemos uma carreata na rua, multaram um carro de gente. Fui para o programa de onde disse. Petrolina disputa o campeonato profissional pela primeira vez na sua história. E aí, domingo era o problema. Eu tinha todos os jogadores já. Segurei todo mundo e peguei alguns reforços, como o Júnior de Diógenes, como o Luciano, para a segunda divisão. A gente deu uma melhorada na Maurivan para a segunda divisão. Serginho. Aí, o que aconteceu? A gente precisava tirar Juninho do Socremo. Juninho assinou um contrato com o Socremo, já tinha 4 anos preso e o direito federativo era do Socremo. E aí, Juninho não participa. Juninho participa.
E aí eu comecei a pegar orientação, o Zé Joaquim me orientou, eu fui para a lei do CBDF, né? O jogador, 30 dias antes do vencimento do prazo do contrato, ele tinha que pedir direito de passe. O contrato de Juninho venceria no dia 2 de dezembro, 2 de dezembro, e ele tinha que pedir o passe dia 2 de novembro, 30 dias antes. Aí eu fiquei naquela expectativa que eu já tinha todos os dados e já Joaquim estava me orientando. Aí quando foi dia 2, dia 3, 8 horas da manhã, já Joaquim disse, o Socremo não pediu preferência de passe Juninho. Aí eu, da federação entrada em Juninho. Tá? Eu não vim para Petrolina. Em Recife mesmo eu dei entrada porque eu já tinha pegado a assinatura dele. A gente deu entrada porque ele tinha perdido o direito federativo. Ele recorreu e a gente ganhou. E aí, Juninho era naquele momento, como destaque Juninho foi no campeonato, se destacou no campeonato municipal em Petrolina, e a gente sabia que ele ia ser O diferencial. o diferencial, ia ser a nossa estrela. Não que fosse diferenciado, que o conjunto foi quem fez com que a gente pudesse fazer essa conquista. E aí Juninho foi se destacando, se destacando, se destacando. Chegamos à final, nós já estávamos na primeira divisão, porque um se classificava pela capacidade técnica e um se classificava antecipado por público. Antes de terminar o campeonato, a gente tinha mais de 10 mil público na frente do segundo em público. Ninguém alcançava. Então a gente já alcançou, a gente já decidiu o título. E a gente perdeu o título dentro de casa na prorrogação para o Flamengo e Arco Verde, mas a gente subiu para a primeira divisão em 96. Porque, na verdade, né, Bruno, é um sonho ter Petrolina na primeira divisão. Petrolina é uma cidade grande, se eu não me engano, é a quarta, A terceira de Pernambuco, né? E precisava. E aí, Juninho, na verdade, era o maior diferencial. Era um conjunto, mas ele já se destacava porque ele tinha uma característica de força e de velocidade com drible. Há muito tempo a gente não via um meio daquele jeito. E aí surgiu Juninho Petrolina, e realmente foi esse diferencial que Ronaldo falou. E Juninho passou por muitas dificuldades até chegar à Europa. E Juninho, realizado. Hoje você olha para trás, como é que a gente pode saber o Juninho Petrolina do início? Eu sei que você venceu muitos preconceitos, né, por ter sido jogador do interior. Tem um problema aí, por que Juninho Petrolina, já que ele era de Juazeiro. Então, conta para nós aí esse Juninho Petrolina. Como tudo começou, né? Como tudo começou. Serginho, só lembrando aqui de um detalhe, Ronaldo disse que nós somos campeões do primeiro, do segundo e do terceiro turno do campeonato petrolinense. Nós somos campeões em torneio início também. Eu falei. E lembrando aqui que quando nós somos Quer dizer campeões... que deu pé em todo mundo? Isso. Todo mundo. Quando nós somos campeões, Ronaldo, do torneio início, dizem que tem uma tradição que quem ganha torneio início são os piores clubes, né? Os piores É times. verdade. E teve essa gozação com a gente. Aquilo me irritou, viu, Bruno? Aquilo me deixou assim, porque na minha vida, quem me conhece sabe que eu sou muito competitivo. Eu gostava da resenha, gostava da brincadeira, mas eu guardava aquilo. E eu senti que naquela época, o 1º de maio era além de um time de futebol. Era uma família, como o Ronaldo frisou. Ele foi feliz em dizer que era uma família. E como eu fui atleta profissional de futebol, quando você encontra uma casa que você tem paz, que você tem alegria e que você tem confiança em quem está do seu lado, o sucesso é garantido. Foi o que aconteceu com o 1º de maio daquele ano de 95. Nós ganhamos tudo. E
Para mim, foi uma época muito difícil. Serginho teve essa oportunidade de trabalhar comigo também na Várzea, em Juazeiro. A gente começou juntos. Eu comecei com uma pessoa, eu fui muito feliz em ter conhecido um amigo, irmão, pai, treinador de futebol, Guanaí Atanásio. Foi um cara que abriu as portas e confiou em mim. Só que naqueles tempos, Serginho, Ronaldo, Bruno, a gente encontrava dificuldade por ser novo, 14, 15, 16 anos, porque o futebol da nossa região naquela época era recheado de craques. Quando eu digo craques, eu digo com certeza, Propriedade. com propriedade. Craques que não tiveram a oportunidade de se profissionalizar, mas que se tivessem tido essa oportunidade, faziam história no futebol brasileiro. Eu não vou aqui estar dizendo o nome, porque a gente pode escapar o nome e ferir as Mas pessoas. Juninho, Ronaldo, Bruno, a gente sabia que naquela época, por exemplo, você vê um João Alder jogando, Isso. um Galeguinho, um Zé Furina, um Carlyle, um Gilmar Gilmar Santos, e aqui de E Juazeiro, isso. Janilson já Então, se destacava. eu estava vivendo aquele momento de transição. Aquela transição dos veteranos para o surgimento dos novos. E é difícil. É difícil você apagar, né, a maestria de um João Alder. É difícil, Serginho, você como volante, apagar a maestria de um Betinho, um um Careca. Careca. Então, quando nós surgimos para o futebol, e eu particularmente comecei, eu tive do meu lado uma pessoa que acreditou em mim, que foi o Guanaí Atanásio. E que naquela época as pessoas chamavam ele de louco. Por que louco? Porque ele tinha um leque de grandes talentos no clube, no time, e ele deu oportunidade a 3, 4, 5 meninos de 16, 17 anos. Como o Ronaldo fez no 1º de maio. Quando o 1º de maio já tinha uma existência de muitos anos, mas nunca tinha sido campeão. 1º de maio era uma equipe mediana para baixo, né? Que naquela época existia grandes investimentos no nosso futebol. Verdade. Inclusive, Ronaldo foi bem sincero a dizer que o Palmeiras, que o Caiano, todos fizeram proposta, mas a sua visão para o 1º de maio era família. Isso. Porque naquela época a gente já jogava na Várzea junto com o Neinho, com o Mirrinho, Beg, com o Foi Té todo mundo Baiano. junto, né? Foi todo mundo junto. Isso. Na verdade, era a geração 90. Geração Juninho, Serginho, Beg, Birrinho, E todos aqui de Juazeiro, né, Ronaldo? Giovanni. E outra, Foi a geração 90. quando eu fui para o 1º de maio, eu estava treinando no América. Quando eu estava no América treinando, que eu dei aqueles 2 primeiros treinos, que eu cheguei pro treinador, que era Guanaí na época, eu disse, Guanaí, e eu vou ganhar o quê? E o Guanaí virou e disse, Juninho, tenha calma que você tá surgindo agora. Devido às contratações, Vamos dar né, prioridade do América. às pessoas de mais nome. Né? O clube vai resolver a situação dele, depois a gente resolve a sua. Fica jogando aí, depois a gente ajeita você. Aquilo me machucou, viu, Ronaldo? Porque eu esperava assim, poxa, eu fiz um grande campeonato, ou eu venho fazendo a diferença. Então, qual o problema, né? Então, aquilo dali foi sabe, um tapa. E eu vinha triste, chateado. E olha que coisa. Eu vinha passando pelo campo do 1º de maio quando eu vi o treino. E eu vi Beg, Neinho, eu vi Mirrinho, eu vi Té Baiano, Chiquinho. Ernuí. Ernuí eu já não conhecia muito. Você conheceu lá depois. Eu conheci depois. E aí eu vi os caras me gritaram, pai, pararam o treino, aí me apresentaram a Ronaldo. E eu disse, poxa, velho, aqui só tem uns amigos, cara. E aquela resenha, o treino tava acabando, e Ronaldo com aquela risada dele, né? O talão de E cheque. aquilo eu fiquei, pô, todo mundo brincava com o Ronaldo, pulava, chutava Ronaldo, dava tapa nas costas, e eu disse, poxa, velho. E eu vim de um treino onde ninguém falava com ninguém, bolsa danada, os caras cheios de marra.
Pô, aqui era o time certo pra eu jogar. E aí, Ronaldo chegou e disse, e aí, tá com o quê? Eu disse, rapaz, não tô com ninguém. Quer jogar aqui? Não, eu disse, jogo. Se você me der o que eu quero. Aí, Isso quantos anos você tinha? Eu tinha 16, 17 anos. Já pensou Tem dizer? mundial de geladeira no flash. Aí Ronaldo virou e disse, você quer o quê? Eu disse, Ronaldo, eu quero uma geladeira, agora tem que ser daquelas de 2 portas, que eu chamava de 2 portas. Duplex. Eu quero um som que é 3 em 1, uma cama para minha mãe e um fogão. Aí Ronaldo disse, Só isso, não, você é louco? Eu disse, rapaz, e outra. Aí o América lá ainda ia me dar o armário. Aí ele é mesmo. Aí, peraí, eu sei que ele saiu, pegou o telefone, não sei com quem foi que ele falou. E Deve ter sido para Fernando, viu? só pode... Eu sei que ele virou e disse, tá de pé? Eu disse, tá. Se eu lhe der, assina aqui, não. Se você... Eu moro em Juazeiro. Se você chegar lá com tudo isso aqui, eu assino. E isso era uma quarta. O último dia era sexta da inscrição. Ele esqueceu do principal motivo que ele veio jogar no primeiro maio. Eu empreguei todos os jogadores na época. E eu coloquei na Vila Sanitária. Aí o que aconteceu? Aí nisso, quando chega no outro dia, chega Ronaldo no Saveiro. Saveiro prata. Isso. Mas chegou mais nenhum, foi mais carro bag, dos meus sonhos. Assim. Parecia um carro de mudança, né? Aí Saveiro é cara do primeiro maio. Aí bateu na porta, tá batendo, eu dormindo. E você tá dormindo, rapaz? Não sei o quê. Bora. Eu, pra onde? Assinar. Eu disse, não, primeiro as coisas que eu lhe falei. Aí minha mãe, o que foi? Eu disse, não, mãe, porque ele quer que eu jogue no time dele, e se ele me der isso e isso. Não, meu filho, é muita coisa. Cala a boca, mãe. Oxi. Que conversa é essa aí? Mãe, menino, cala a boca, fica quieto aí. É o que mesmo? Eu disse, a geladeira, daquelas 2 postas, chama 2 em 1, né? Se resumiu som, 2 coisas. 3 em 1, som, né? Som 3 em 1. Exatamente. Cama de casal pra minha mãe, que eles dormiam no chão, viu, Bruno? Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Um guarda-roupa. Aí eu disse, Ronaldo, agora tem que ter emprego. Ele disse, não isso aí não tava num bom, não. Você não deu pros outros? Não, isso aí tá bom. Então, aí fomos lá em Petrolina. Ele ligou de novo, não sei pra quem, mandou ir buscar. Geladeira veio. Isso. E deu o som. Isso era quinta. Eu já fui treinar na quinta-feira. Lembro até como é hoje. Um short azul que eu ganhei, uma camisa cinza. Cinza escuro. Cor de chumbo. Isso. Treinei, arrebentei o treino. Quando chegou na sexta-feira, Ronaldo foi para a reunião da liga para entregar, que era o último dia de entregar a ficha, a inscrição dos atletas. Ele deixou a minha por último. Eu fiquei lá de fora só observando. Ele disse, ó, aqui tá do 1º de maio. Aí começou a contar o nome das pessoas. Aí olharam assim, Hamilton Timbira? Aí Ronaldo é o maior e melhor jogador do campeonato vai ser esse daí. E aposto com quem quiser. Já lhe deu uma moral dali, já. Aí, fomos campeões de tudo. Só que, é como eu disse no início, nós vivemos uma transição naquele momento e era difícil para a gente que era mais novos. Porque naquela época o investimento era muito alto e eram grandes jogadores, mas eram jogadores mesmo. Não era 1, 2, 3. Os caras tinham 12, 15 atletas de um nível muito alto. E a gente conseguiu vencer todos os clubes com os melhores jogadores que tinha na nossa região. Então nós entramos para a história. Né? Nós entramos para a história e assim eu fiquei muito feliz que foi um desafio que eu carreguei para mim, porque na época eu só jogava nos times de Guanaí. E nessa época, Guanaí começou como treinador do América. Do América. Isso. O treinador do 1º de maio era Ambrósio. Ambrósio. Na verdade, Ambrósio, ele tinha um poder muito de junção. Ele era humilde. Eu logo empreguei ele. Ele era do ferroviário, treinador do ferroviário. Aí eu disse, Ambrósio, tu vai trabalhar comigo ali na EMPA, no Matadouro. Vai ser chefe da sala de inspeção no Matadouro. Eu empreguei Neinho, empreguei Juninho, empreguei Mirrinho, empreguei Berg, empreguei Bira, botei os meninos na EMPA lá, Ernuí, botei todos eles trabalhando com a gente para dar sustentabilidade com o aval do Fernando. É por isso que quando eu faço uma deferência, eu não esqueço de Fernando. Fernando foi o maior motivador depois do 1º de maio.
Todos os domingos, quando o Fernando não estava viajando, levava os filhos para assistir o jogo do Merimar no estádio. Foi assistir o jogo da gente lá em Cabo Santo Agostinho com os filhos. A gente foi jogar lá na segunda divisão. O Juninho já tinha ido para o esporte, já foi em 98. E ele foi assistir com o e Fernandinho e Miguel e Pedro, porque Antônio não tinha nascido ainda. Mas Fernando foi o nosso pilar. O respeito de Hélio Cangalha, Ranilson era o presidente Ranilson era o presidente do Palmeiras. Ranilson era secretário de Arraiz. Aí você tinha Jacques Figueiredo, que era empresário. O cara encostava na porta da liga um Porsche, um carro. Aí você tinha um América que só tinha rico. Era Linduarte, era Marco Paulo, era. Zé Nunes era. Zé Nunes, ele. Ainda tinha o cunhado de Assunção que faleceu. Então eu vivi num mundo que os caras tinham dinheiro e eu fui desafiador. Tem uma brincadeira que dizem que eu consegui quebrar todos os empresários do futebol de Petrolina com o vento e o tempo e a vontade e o desejo. E aí o que acontece? Eu falei, eu preciso fazer aqui um momento histórico de Juninho. Juninho vinha jogando bem. Teve um jogo muito importante em Serra Talhada, contra o Serrano. Um jogo que o Serrano tinha que ganhar, porque nós já estávamos classificados para a primeira divisão, para o público, faltando aproximadamente 7 rodadas. Já estávamos consolidados em público. E o Serrano disputava a vaga com o Flamengo e o Recife, na época. E nós fomos jogar com o Recife no no Serrano, teve o jogo e ameaçaram o Juninho de morte. Deram tiro no hotel, né? Em 96. E os meninos com medo, aí eu disse, fique tranquilo. Que aí eu peguei minhas armas, botei pra fora, levei as armas para o campo. Juninho com medo e tinha um cara chamado Boi. Esse cara, ele era um cara perigoso, era um cara que tinha uma guerra, um conflito de família, já tinha assassinado o irmão dele, já tinha matado gente. E ele jogava no Serrano, mas ele era um cara respeitoso. E nesse dia, excluíram ele porque ele tinha saído um dia antes do presídio, tinha se liberado. E ele estava no campo nesse dia. E ameaça, e ameaça, e ameaça. Foi quando eu meti a 12 para fora, mandei para o vestuário, para dentro do vestuário, chamei, eu tinha a carteira da Casa Militar e eu tive que me impor. Eu sei que foi muito tenso e a gente ganhou 2-1 do Serrano lá em Serra Talhada. Mas um momento brilhante de Juninho foi no Jefferson de Freitas, na final, já na última rodada contra o Recife, lá no Jaboatão dos Guararapes. Eu passei agora na campanha, fui visitar esse campo. Quando cheguei lá, minha lágrima desceu, porque eu vivi um momento de emoção, porque o futebol ele é muito ingrato. O futebol ele é injusto. O futebol, a emoção é curta. Apenas 10 anos, é a carreira mais curta do mundo é do futebol. Se você tiver de estourar no futebol, você só estoura em 10 anos. Sim. Depois você vive uma peça de museu de passado. E ele é ingrato porque quem joga futebol, como a gente jogou, acha que ele é eterno. E nós vamos ser jovens a vida inteira. E quando a gente começa a chegar a 35, 40 anos, a gente começa a perceber de que não era aquilo que a gente sonhava e que imaginava. O mundo do futebol, ele é uma imaginação totalmente diferente do que você... É frustrante. Uns terminaram o final da sua vida de futebol bem, outros terminaram muito ruim. Fica apenas no martírio do sentimento do passado. Então, Juninho se destacou e nesse dia, Neco, que jogou no esporte, foi assistir o jogo no Jefferson de Freitas a pedido do esporte. E quem pediu para ele assistir foi Zé Joaquim. Zé Joaquim estava assistindo o jogo, que era o vice-presidente da federação, lá no Jefferson de Freitas. Até o cara jogou uma pedra, uma confusão enorme, quebraram o fio, o jogo quase não termina. E a gente ganhou do Recife lá, uma coisa histórica. E aí, a partir disso aí, antes da final com o Flamengo, já começou a conversa de Juninho para o esporte, negociando e tal.
E foi esse momento memorável que Juninho se consolidou o sonho que ele sempre sonhou de se destacar a nível nacional e a gente teve essa glória, com o poder de Deus, pela vontade de Deus, de consolidar Juninho como uma celebridade no futebol de Pernambuco e no Brasil. Juninho se destacou no esporte. Juninho levou o nome colocado pela saudosa memória de Luciano do Vale na narração dos jogos. Juninho pernambucano, Juninho de Petrolina. Isso se consolidou e está aí aqui, Juninho, do nosso lado hoje, muito feliz. Agradeço a ele por ter levado no seu sentimento essa emoção de ter levado Petrolina para os 4 cantos do mundo, jogou no Sport, jogou no Atlético. Quando ele foi para o Atlético, ele teve proposta do Botafogo, ele teve proposta do Flamengo, ele teve proposta do Corinthians, se recusou de ir para o Campeonato Carioca, porque os clubes atrasavam, o Botafogo atrasava pagamento, o Flamengo atrasava pagamento, os times do Rio atrasavam pagamento, o Botafogo e o Flamengo cogitou a ida de Juninho para o Flamengo e o Botafogo. Mas antes do Juninho estourar e sair, como foi essa saída, né? Tá jogando aqui no futebol 1º de maio, campeão de tudo. E como foi você receber essas propostas de grandes clubes como Sport, você foi pro Sport, entre outros? Na verdade, Bruno, Por quantos anos você estava quando recebeu essas propostas? eu já fui tarde, né? 22. Eu já fui com a idade já meia, como se diz no futebol, ser profissional, já perto, já quase fazendo 23 para 24 anos. 23 anos. E no futebol é tarde. E naquela minha época, nos anos 90, jogador com 30 anos ele já estava se aposentando. Essa era uma grande verdade. Quando o Ronaldo disse que o atleta ele tem 10 anos ali para manter o sucesso, para ter sucesso, é uma grande verdade e pouquíssima gente sabe disso. Acha que é uma vida longa. Não é uma vida longa. Quando eu cheguei no Sport 23, para fazer 24 anos, eu tinha mais 5 anos para mudar a minha vida, né? Fiquei... Eu vou colaborar com uma fala sua. Quem atrasou isso, essa pujança, esse destaque de Juninho, foi o Sacremo. Juninho não transferiu para o Náutico por causa do Sacremo, Verdade. porque foi 2 anos antes. Juninho era para ter estourado com 20 anos de idade, com 19 anos de idade. Desde 18, Juninho estava preso no Sacremo. Isso. E ninguém conseguia tirar. Então houve esse momento, essa situação, que atrapalhou esse retardamento da gente ter um Juninho estourado com mais tempo no futebol brasileiro. Tanto é que ele terminou indo para... E eu tenho uma coisa dentro desse contexto, assim. Eu não conhecia o futebol pernambucano da capital, né? Eu não me ligava muito em times. Na nossa época que era Flamengo, era Vasco, né? E aí não tinha informação como tinha Isso, hoje, internet, que isso, facilitava esse contato. Meu esporte, sabe? Náutico, Santa Cruz, eu nem nunca tinha ouvido escutado falar. Né? Não é desmerecendo. Porque eu não me ligava muito nisso. Aqui a gente só via Flamengo na TV, era Fluminense, era Vasco, esses times. E quando eu estava preso, foi bom o Ronaldo lembrar, quando eu estava com passe preso no Socremo, eu fui naquela época com o Sérgio, né, e mais 11, foram 10 jogadores que disputaram a segunda divisão, e o Náutico pediu que a gente fosse para lá para fazer uma avaliação. Foram 11, se eu não me engano. 11 jogadores. 11 jogadores. E nisso, estava tendo uma Copa, Festa Verão, se eu não me engano, em Recife, que era Luciano do Vale, que narrava. E tinha alguns jogadores que representavam a seleção brasileira, como Rivaldo, Juninho Pernambucano, Roberto Carlos, que estavam participando. E o Náutico estava em competição, esses caras parecem que estavam de férias na época, Era. e botou nós. Disse, bota esses meninos aí. Só que eles se surpreenderam, porque dentro da competição a gente ganhou tudo. Nós fizemos uma apresentação de gala.
E aí estavam pedindo autógrafo, eu disse, e agora, meu irmão, como é que eu vou falar? E já o que de acho é isso, autógrafo? Vai olhar pra cara de Serginho, o Serginho olhava pra minha cara, o que de acho é autógrafo? É o quê? Seu nome é Juninho. Ah, legal, Hamilton Júnior. Serginho, que negócio de Hamilton Júnior, rapaz? É Juninho. Escreve aí botava na camisa. Rapaz, eu disse, rapaz, caramba, aquilo tudo pra mim era uma coisa nova. Do nada, né? Do nada, assim, cara, TV, tudo. Aí nós fomos pro Náutico lá, fomos, aí jantamos, todo mundo parabenizando, aí já trataram a gente, né? Diferente. O tratamento ali já foi diferente. E aí, alguns já treinaram no profissional, tava faltando atletas, e eu até então nada. Foi quando chamou a gente para acertar salários, aqueles que iriam ficar. Quando chegou na minha vez, Serginho saiu lá, acertou umas 5 salários, outro 3, outro 4, outro 7, outro Fiquei 8. sabendo que Serginho que ganhava mais. Aí, Eu vou contar Ele- ele aí, articulou tudo lá. quando chegou a minha vez, e aí eu disse, rapaz, se você me der 5 salários, eu fico aqui, senão eu vou embora. Eu tenho meu trabalho lá, eu trabalho e tal. Ronaldo, na época, tinha conseguido auxiliar de inspeção sanitária para mim, no Matadouro de Petrolina. E para mim estava ótimo. Eu não tinha essas ambições, né? Também não tinha um conhecimento do que era um futebol profissional de verdade. Vim conhecer ali através do Náutico. E os diretores disseram, ó, só que tem um problema. Você tem passe preso na Paraíba, você vai ter que ir lá e pedir para eles liberarem você, e se liberar, você volta. E na época, se eu não me engano, era R$ 1.000. Era R$ 1.000 o valor. E eu fiquei triste com aquilo. Eu fiquei muito triste porque eu queria ter ficado. Acabou eu indo embora. Então eu fiquei com raiva do time, eu fiquei com raiva dos diretores. E Deus, ele foi muito bom. Porque depois, como o Ronaldo falou, eu fiz a mudança de categoria de profissional para amador, reversão. Comecei a jogar o campeonato. Aí foi quando surgiu o esporte. Quando eu cheguei no esporte, eu me apaixonei logo de cara. A estrutura, o tratamento de Juninho Pernambucano, de Chiquinho, de Russo, de Dário, você tá entendendo? Dos diretores, né? Vanderson Lacerda, presidente na época. A gente tinha o Adelson Vanderlei, que era o coronel, conhecido como o coronel, que Deus o tenha. Então, foi um tratamento diferente. Eles me valorizavam. E eu me senti, né, valorizado. E eu fiquei com essa mágoa do Náutico. Eu dizia, no dia que eu jogar contra o Náutico, eu vou dar a minha vida. E por incrível que pareça, tem até hoje no YouTube esse jogo. 4-1, 2 gols meu, um passe e um pênalti em cima de mim. Acabou com o jogo. E foi como se você tivesse assim mostrado. E eu mostrei ali que eles deveriam ter me valorizado. Eu tirei aquele peso de cima de mim, sabe? E dali começou. Surgiu o Juninho Petrolina para o futebol. Na verdade, só colaborando a fala de Juninho, veja a mentalidade do Náutico. O Náutico não despertou do potencial de Juninho. O Sport já avaliava Juninho desde o início da competição da Série A2. Das primeiras rodadas. Zé Joaquim assistiu o jogo. 1º de maio, encerrando em Serra Talhada. 1-1 o jogo. Na nossa estreia. Então, havia uma especulação do esporte, de Oureiros, para se destacar. R$ 1.000 para Juninho ser liberado do Socremo. Em 95. Não era dinheiro para o Náutico. R$ 1.000 em 95 para os dias de hoje, que vai entrar para 22 anos, não, 20 e poucos anos, um dinheiro de R$ 10.000. Na verdade, faltou essa expertise, né, dos diretores do Náutico
Mas esse relato aí de Juninho, Bruno, na verdade, o esporte foi que tirou todo a proveito, porque, como o Ronaldo bem comentou, os diretores já do esporte já observavam, porque Ronaldo já tinha indicado, já apontava Juninho como uma grande promessa e foi chamando a atenção aquela amizade com o presidente Carlos Alberto, com o Zé Joaquim, que era o vice-presidente da federação. Então, tudo isso ajudou. E Ronaldo, nesse sistema todo do primeiro, mas ele sabia a necessidade que ele tinha que revelar um jogador. Porque naquele momento a gente tinha muitos craques, mas nenhum tinha oportunidade, né, de jogar numa equipe grande como o Sport. Eu já fui com a mentalidade da Série A2, do amador, transformado para o profissional, com a mentalidade de que para sobreviver para a primeira divisão, você tinha que ter alguém de destaque para você se reestruturar para os anos subsequentes. Só para você ter ideia, lembrar um pouco aqui do passado. No mesmo ano que profissionalizei o 1º de maio, foi profissionalizado o Juazeiro. No mesmo ano, 95. 95. E no mesmo ano foi a nossa estreia, em 97, janeiro de 97, foi a nossa estreia na primeira divisão. Bahia e Juazeiro aqui à tarde, no mesmo domingo, e o meu jogo contra o Náutico era aqui na estreia, e eu não queria concorrer com Bahia e Juazeiro ao jogo 1º de maio. E Náutico foi pela manhã. Estava 10 horas da manhã, colocamos ainda 2.700 pessoas, ganhamos de 2-0 no Náutico. O Náutico tinha um zagueiro chamado Ricardo Rambo, que foi zagueiro do Internacional, foi zagueiro do Vasco, esteve no Santos, e o Náutico contratou ele, e o gol foi em cima desse Ricardo Rambo, ele é muito alto. 2 gols de Kleber, lá de Campo Alegre de Lourdes, 2 gols de cabeça. Então, eu tinha essa imaginação como o Juazeiro teve. Juninho foi vendido, quase no mesmo período que foi vendido Daniel Alves. Foram diferença de poucos anos essas negociações. A primeira negociação do Juazeirense, a nível nacional, foi com Daniel. E em Petrolina foi Juninho Petrolina no 1º de maio. E eu fiz, o Náutico não quis pagar o dinheiro do Só Creme para liberar Juninho. Eu conversei com o presidente em 95 e cheguei a oferecer a ele, em 95, 700 mil cruzeiros para ele liberar. E ele disse que não, só liberava se tivesse que pagar o valor de R$1.000 na época. Inclusive, Juninho já podia até ter conseguido o direito do passe. Por que o direito do passe? Porque Juninho já estava com mais de 2 anos que não jogava no Só Creme. E não pode, porque Juninho não recebia, ele não depositava o dinheiro de Juninho numa conta específica para que ele continuasse com o direito federativo. E ele se recusou. De forma de que foi brilhante, foi maravilhoso esse momento ímpar na vida da gente. E uma felicidade enorme essa tarde de hoje, no podcast, através do Sérgio, com o Bruno, do Zap, né? De que é uma felicidade enorme você mergulhar no tempo e você voltar um pouco à história e dizer que nós construímos o sonho dos sonhos de todos os petrolinenses, da sua profissionalização e do destaque nacional. Juninho foi ventilado, ser convocado para a seleção brasileira no período em que ele estava transitório de esporte para atleta. Houve uma cogitação de uma convocação, uma prévia convocação para os eliminatórios. Naquela época, Ronaldo, a comissão técnica, eles contratavam na faixa de 25 jogadores e agendavam outros atletas, né? Mas, Ronaldo, o telespectador, né, os nossos seguidores, eles estão muito interessados em saber, já que você falou dessa transição de Juninho, do 1º de maio para o esporte, né? E como foi essa venda de Juninho, que na época entrou milhões nos cofres
nos cofres do 1º de maio. E, segundo alguns atletas, e a gente, quando o Juninho foi vendido, a gente disse, agora o Ronaldo vai pagar a folha toda, agora do ano todo, porque me parece que foi uma grana boa. E eu queria que você contasse um pouquinho, né? Diz que você levou o Juninho no Fusca da EMPA, né? Que era da secretaria que você trabalhava. Quentou o motor lá perto de Vitória de Santo Antônio, levantamos a tábua, botamos um pouco E aí de água, também, pra chegar em Recife. eu sei que naquela época os jogadores ganhavam 15% de toda a negociação. Eu queria que você contasse para o nosso ouvinte. Bruno aqui. Eu vou, inclusive, pegar aqui um pãozinho aqui. Obrigado, pastor Demar, aqui pela produção. Vou pegar um pãozinho aqui para ficar Fica à essa vontade. história. Vamos lá, vamos lá. Pode ficar à vontade aí. O Juninho chegou com À fome vontade, também. né? E Juninho tá aqui, ele pode discordar. Se eu soubesse que eu ia sofrer tanto na viagem, eu não tinha ido não. Calma, Porque eu calma. tive que levar 2 garrafas de Coca-Cola de 2 litros, cheio de água, Eu queria seu sofrimento depois. para jogar na bobina, porque o Fusca Vamos lá. esquentava, né, Ronaldo? Toda hora a gente Vamos lá. parava. Serginho, olha. 95, todo mundo era em dias. Olha. Deus era maravilhoso. E quando eu vendi Juninho antecipado. A final foi em julho, o Sport não queria que Juninho disputasse a última partida com o Flamengo. E eu disse que não tinha condição, ele tinha que disputar a última partida. Tanto é que foi uma falha minha. A gente devia ter ficado absorvido isso, essa contratação, inclusive com o Juninho, deixado para anunciar isso em julho. Juninho não saiu bem no último jogo contra o Flamengo de Arco Verde, porque ficou naquela ansiedade. Com medo de botar o pé e se Eu tô machucar. aqui, vou para o esporte, é minha esperança, é o meu sonho, e até compreendo. E foi assim, uma coisa impressionante. O contrato não foi milionário. Mas o dinheiro foi na mão, Ronaldo? Foi cheque? Foi como esse... Aqui tá virando agora a TV Fofoca. E aí, É o Léo Dias agora. Juninho assistiu a negociação. Ele foi vendido por 35 mil, pediu 50 mil. Até molhar as palavras dele. O Santa Cruz fez uma proposta que, se eu tivesse a experiência de hoje, eu tinha fechado com o Santa Cruz com o Juninho. O Santa Cruz, O Santa Cruz estava na série... na Série A. Na Série A? Geraldo Samico, um dos maiores empresários do Nordeste. Ele foi pro hotel lá, o Recife Plaza Hotel, levei os vídeos, cassete, para mostrar os vídeos de Juninho para ele. Nós fomos para uma sala lá, na recepção, tinha uma sala lá de DVD raiz, né? DVD de eu ouro. levei os vídeos. Sim, mas o cheque foi 3 cheques ou foi um cheque só? Ou foi o dinheiro, que naquela época era um Interessado- boca-pio. Sérgio está interessado no dinheiro. Paciência é o dom da vida, por favor. E aí, Geraldo ofereceu 15 mil e estipulou o passe de Juninho de 100 mil. Aí eu falei, não tem interesse em... Eu não tinha experiência, minha gente. Eu não imaginava que o Juninho desse pipoco assim, repentino. Mas esse aqui é o defeito do ser humano. Não acreditar que as coisas é possível sair do seu limite. E aí ele, então, Geraldo, eu falo para você amanhã. Foi quando o Zé Joaquim me ligou no dia seguinte, eu passei 3 dias em Recife. Nós vim aqui na federação. Juninho, eu disse, não, Juninho, Santa Cruz fez isso, tal. Ele, então, falei, Juninho vai pro esporte. Zé Joaquim. Aí Casalberto me chamou, disse, vai conversar com o Vandesso. Aí o Vandesso me ligou. Vai na série do esporte. Que eu aprendi a gostar. Um dos maiores presidentes da história do esporte, Vandesso Lacerda. Um cara do bem, um cara vibrante, um cara que realmente ele tem uma visão de esporte empresarial. E aí, falar, quanto é? Eu digo, eu estou pedindo 50 mil. 50 mil é caro, não dá para ficar para o esporte, não. Eu digo, eu estou vendendo por 50. Nós estamos precisando, gastei muito, na verdade, tenho gastado tudo limite. Eu vinha já de uma carga de despesa desde do amador, quando investi em televisão, em videocassete. Na mudança de Juninho, né? Não, mas foi só isso. Mirinha tive que dar. Pô, nem isso terminou sendo Fabruaca um também. volume de dinheiro grande, né? Aí o que aconteceu? Eu precisava tomar um fôlego. E aí, não foi? Não, tá fechado. 35 mil, nós vamos dar parcelado. Não, parcelado não quer, não.
Você doido já pra vir Aí o André com pegou dinheiro dois na para mão. pegar os lá pra conteúdo. E aí, é 35 mil em 2020, velho. Em 2095, Bota aí 250 mil, 250 mil, 300 mil 300 hoje. mil, é. Mais ou menos isso aí. E aí, o que acontece? Ligou para casa do André. E o André ligou para casa do André, fala aqui com seu filho. Ah, Aí eu me animei. Eles podem ir embora. Não precisa assinar nem duplicado nem nada. Eu disse, não, doutor, eu quero duplicado. Quem vai pagar sou eu. Quanto é que tá aí? Eu disse, 10, não, 15, 10 e 10. 15 no ar, 10 e foi duplicata mesmo? Duplicado, assinou. Foi? Assinei, tem um papelzinho do esporte. Eu devia ter trazido para aqui, tá guardado numa mala lá. como Mas foi naquela feito, época, qualquer lugar, para você apresentar aqui. qualquer lugar, Ronaldo, que você chegasse com a duplicata de Carlos Alberto, todo mundo. Não, é que assinou foi Vandécio. Foi O Vandécio? Vandécio é um cara do bem. Aí o Vandécio disse, pode vir nessa data, que o tesoureiro vai ser tanto duplicado, tudo aí. E recebi em espécie. Aí eu peguei 15 mil era dinheiro pra caramba. E eu meio entusiasmado, porque tinha vendido ele, que era emocionante, não era nem dinheiro. Naquela época era mais a importância Aí, que não, tá lá. mano, não terminou. Aí fui fazer o contrato dele. E esse contrato, né, com essa malandragem aqui, né? E ele emocionado, pai ir para lá, pai ir para lá, que chegou aí, o pai dele era eu, naquele momento. Era a redenção, né? E aí nós fomos dar o contrato, quando foi para o contrato, deu um problema, o esporte queria pagar a filha, e não, Fernando, Juninho ganhava lá por 500 reais em Petrolina. Ele pagou 800 reais, rapaz, 1.200. Juninho vai pagar aqui mais, foi 1.500 inicial. Foi 1.500. Aí, papazinho, ele vai morar onde? Ele é casado. Não, vai ter que ter apartamento. Ele não vai morar aí. Ele não vai deixar a esposa com o filho lá. Aí alugou na torre, um apartamento da Madalena. Entre a Madalena e a torre, um pequeno apartamentozinho. Alugou, Juninho, tá resolvido tua vida, Juninho, feliz, pá. Aí, fomos pra pizzaria. Ele, Josapá e Ribamar. E Cátia, a esposa dele, ex-esposa dele. Por isso aí. Quando ele chegou lá, agora meu nome é bom. Ele era seu sonho, meu sonho era D20. Você fez o que com aquele carro? Meu sonho era D20. Não, porque o primeiro presente Ele que deu ele aí, deu o a nosso Guanaí. preto. E justo, como cara que se também dedicou, que ele- educou ele, que ajudou ele. Juninho teve dificuldade, os pais separados, Juninho não tinha uma condição legal, bacana. Essa separação trouxe assim, um certo transtorno para a vida de Juninho. Juninho morava com a mãe dele foi a mãe e o pai. Tinha mais 3 irmãos, todos pequenos, então eles viveram momentos difíceis na vida. E Guanaí foi o bem-querer que chegou no momento certo na vida de Juninho e ele terminou sendo um bom pai, o pai adotivo de Juninho, e esse mérito a gente não pode tirar. Essa Verdade. qualidade do Guanaí. Eu tenho um carinho, um amor importante. O Guanaí foi treinador do Benimar. Um bom treinador. E aí o que E do aconteceu? Petrolina e do Juazeiro Sim, e do mas- Juazeirense. Mas nós vamos mudar lá D20. Aí ele disse, eu vou lhe dar uma D20. Era meu sonho, eu tenho uma saveirinha prata. E eu disse, eu nem vou lhe dar uma D20, não. Eita, cara, cabelo ficou branco, abandonei futebol. Mas não chegou não a D20, Chegou, Ronaldo? de plástico. Conversa, rapaz. Bruno, eu já pensando que a D20. Rapaz, sabe por que a D20 tava sensacional? Você sabe por que o Ronaldo não recebeu a D20? Bruno, Ele abriu uma boate Bruno, lá no Bruno, o Jumento, Petrolina, no bairro lá, rapaz. Jumento tem- Aí ele pediu todo equipamento de jogo de luz, de fumaça, de não sei de quê. Você lembra dessa boate? Lá na Coab 6, na Coab 6, na Coab... Pisca. Era a concentração do time lá. Aí eu comprei todo equipamento e podia dar D20. Conversa, Agora me diga uma coisa. O dono de um time é dono de uma boate. Casa, não dá Sucesso. certo. Qual era o nome da boate, Ronaldo? O Jumento tem 33 dedos. Juninho tem 3, tem 33 Jumentos naquele momento. Mas enganava mesmo. Isso aí. Mas Não, e deixa eu lhe contar. Aí nisso eu fiquei no esporte e 30 dias treinando, 40 dias treinando e não entrava para pegar em bola.
E aquilo me incomodou. Porque eu ficava assistindo os treinos, só rodando no campo e trabalho para lá e para cá. E assistindo, eu disse, rapaz, esse time dá para eu jogar. E eu vou jogar nesse time. E eu vou arrebentar nesse time. Agora, se esse cara não me botar para jogar, eu vou embora. Começou Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos. Só que Hélio dos Anjos estava, né, me preparando para um futuro próximo, porque eu era muito franzino, né, Ronaldo? Eu era muito magrinho, tal, ainda tinha os vícios de amador, tal. Então ele estava me preparando fisicamente para na hora que eu entrar, eu Aguentar o tranco. segurasse o tranco. Só que não tinha me dito nada. E nisso, o preparador físico sentando na madeira e eu já não estava aguentando mais. Quando eu estava pensando em desistir, aí eu liguei. Liguei para Guanaí. Guanaí, e aí como é que você tá? Pai, eu vou embora. Se você quer vir, não vem embora não, fica aí, mas se quiser vir embora, vem-se embora. Eu disse, rapaz, acho que eu vou embora. Tô gostando muito não. Aí o diretor me encontrou meio triste, não, acho que eu vou embora, não boto para jogar. Lá em Petrolina eu jogo, lá em Petrolina o estádio é cheio, todo mundo grita meu nome, todo mundo fala comigo, faz questão que eu jogue. Aqui eu nem no treino eu entro. Não, mas tem que ter calma, rapaz, sei não. Vai ter um dia que você vou chegar aqui, eu não vou estar aqui não. Vou estar aqui. Nisso, o Ronaldo ainda tinha 2 cheques, né? Duas Mas promissórias. duas promissórias. Meu Deus do céu. Tinha 2 promissórias, tá no cheque. Só que eu não sabia. Eu não sabia. Ligam para Ronaldo. Ronaldo, rapaz, você vai ter que vir aqui em Recife. Aí eu vou deixar agora E o já Ronaldo. traga as Vou promissórias. deixar Ronaldo agora contar a história, né, Ronaldo? Na verdade, o Juninho estava apreensivo, porque já estava com mais de 60 dias treinando. Quando o Juninho chegou, o Juninho tinha uma massa física adequada para a competição longa, um ano. Franzino precisava um acompanhamento de um fisicultor e automaticamente dar uma carga de massa para ganhar massa. Todo o perfil de um atleta, o Juninho tem. E ele não teve essa paciência e quem me ligou foi o André Lacerda. Presidente, me ajude, vem aqui em Recife para a gente bater um papo que o Juninho quer ir embora. E ele precisa de paciência, porque vai chegar o momento dele. Ele é a aposta do esporte. Desse jeito, entendeu? Eu não tenho condição dele aqui para Lagoa Grande. A situação está difícil. Tinha perdido o governo, está desempregado, Fernando tinha ido embora para os Estados Unidos. Ele disse, eu banco tudo, velho. Manda conta. Aí ele passou o telefone para Eduzão. Eduzão me chamava de professor. Professor, nos ajude. Eu gosto de Juninho. E Juninho vai ser a minha aposta. Vem Recife ajudar. Mandaram um dinheiro para mim. E eu fui de carro na Saveiro. Saí de casa às 5 horas da manhã, no dia seguinte. Então, vou ali em Recife, está tendo problema. E aí cheguei lá, quase 3 horas. Ele estava no campo. Ele não sabia que eu ia para isso. E cheguei lá, ele me viu aí, ficou animado, aí a dos anos me viu, veio me cumprimentar, não disse nada, tal. Isso foi uma terça-feira. E aí, à noite, aí conversei com o Modesto foi para lá, conversei com o Modesto sem Juninho saber. Francisco disse que estava chateado, porque Juninho tem que ter calma, e que tinha um amigo dele lá que estava atrapalhando ele lá, tinha que mandar vir embora, que era bem. E que gostasse de ajudar, do mesmo jeito de sair dos anos. Não tem problema, vamos ajudar. Não, e aí, vamos ali, que a gente vai bater um papo. Aí, saiu. Conversaram, tal. Depois eu levei ele na Madalena, a gente conversou. Paciência. Paciência que sua oportunidade vai chegar. Paciência. Aqui você quer voltar para Petrolina para ver a mesma vida que você tem, que você sonhou sempre. Isso aqui. Você vai abandonar isso aqui. Ele sabia. Isso aí ele ficou, ele se animou comigo e tal. De forma de que, para abreviar essa glória, aí ele pediu para me ficar até quinta. Aí eu assisti o treino quarta. Disse, mas eu preciso voltar para... Não, fica aí até sexta. E ele tinha um jogo contra o Corinthians no domingo. E aí eu peguei e disse, eu preciso ir embora, eu tenho meus filhos e tal. Aí ele falou, na semana que vem, venho. Aí, o jogo do Corinthians,
O Juninho foi relacionado com o banco. Aí o Juninho jogou 14 minutos e destacou. E na quinta-feira subsequente, o jogo do Sport. Aí, na segunda, a Luzana disse, quando assistiu, vem para Recife, manda a conta, eu vou dar hotel e tudo, e traga aí uns jogadores, amigos dele. Aí eu falei, mas é, rapaz, não, venha, eu preciso de você, venha. Aí eu compro para Recife na terça. Eu, Neinho, saudosa memória de Té, a Lindô, e teve um outro, foi 5. Diógenes. Eu tava numa tristeza e às vezes a gente pensa assim, ah, tá lá no São Paulo, tá no Flamengo, tá bem. Mas não é assim. Você imagina um menino do interior, pacatozinho, calado, chegar numa capital que não conhece ninguém, não conhece nada, não tem apoio de nada, é trabalho e casa. Então, eu me senti muito só. Eu me senti muito desprotegido. Quando eu vi Ronaldo, Marneinho e a turma, meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa pra vocês. Era acertar na Mega Sena. Eu me transformei. Aí nós fomos. Chegou lá e partiu o treino. O Juninho estava treinando já no time titular. Assistimos um pedaço final. Aí ele se emocionou. Aí já queria fazer besteira. Queria sair com a gente. Não vai sair, tem jogo. Mas não foi aquela saída do hotel, não, né? Aí o Juninho teve um momento assim, tudo é o desenho de Deus. O casamento de Juninho estava iniciando e Cátia estava grávida em Recife nesse momento. Isso foi, isso foi, isso foi bacana na vida dele do casamento, mas ele tinha uma Muita certa emoção numa coisa só. preocupação, e uma preocupação com Cátia sozinha, morava só dois em Recife, velho. Assim, peguei velho. 13, fora isso, vamos ali. Pega todo, vai embora amanhã. Ué, ele lavava a cueca de Juninho, pô. Pra vagabundagem. Amanhã. Vai amanhã. Vai embora. Você vai embora amanhã, você tá trabalhando amanhã. Bem, vamos pro jogo. Ele estava lá se preparando e a gente passou perto do vestuário, porque a gente ia subir para o camarote do esporte. E assistindo o camarote do esporte com o Vanessa. Os meninos. Tava o menino aqui comigo lá. Camarão, uísque, TV, era o que a gente queria, né? E aí, o que aconteceu? Aí a gente subiu. Quando subiu, aí fomos pro camarote, estava Java Vasconcelos. Java Vasconcelos é aniversário meu. Porque era inimigo Fernando. Aí eu me senti confortável, digo, aqui não dá para mim não, vamos descer, mas aqui lá embaixo. Bota lá o isopor de cerveja e tal. E aí nós fomos para a cadeira cativa, passamos a dos anos deu, ele acenou comigo, de forma de jogo maravilhoso. Ali começou o início do programa de estreia. Segundo tempo, 33 minutos, o Juninho recebeu a bola de Wallace, deu um tapa na bola, saiu o zagueirão de Barola. Desculpa, ele perdeu o tom da bola, ele não deu tapa. Quando ele deu tapa, Danley era o goleiro, que hoje é deputado federal no Rio de Janeiro. Quando deu o tapa, Danley saiu e meteu por cima. O Sport ganhou 2-0. Se consolidou, começou ali. E ali começou a grande glória. Saláriozinho que ele está aqui só. E fomos pra onde, Ronaldo, depois? Rapaz, depois. Pizzaria. Rapaz, eu disse pro vestuário e me arrependi. Mandasse correr o presidente. Me deu um abraço e caiu nós dois no chão. Muita alegria. Foi muita alegria. Obrigado. Tá, então, é a maravilha de Deus. Olha, Ronaldo, nós fizemos aí, né, Bruno, para os nossos Serginho, seguidores. só uma curiosidade. Fica à vontade. Essa camisa que todo jogo eu guardava. Essa era de Guardava Serginho ou ela era no de filho. Ronaldo? Era esse, Serginho. Assim. É verdade. É Essa verdade. camisa tem uma curiosidade. Serginho, eu tenho curiosidade. Serginho é um volante estilo quem hoje? Casimiro, não? É mesmo? Acertei na música, Na Serginho. música, na É, música. na música. A diferença dele que eu pegava muito. Serginho não era pegado, não era eu pegava Distribuía, muito. Sérgio E distribuía. essa camisa ela tem um sentido muito bacana para mim. Essa camisa ela já saiu no Globo Esporte 3 vezes, no Fantástico e no Faustão. Fizeram a matéria nacional comigo, eu guardo ela assim com muito carinho.
porque aqui foi fenomenal para a minha vida, a nível nacional. E, curiosamente, eu peguei um táxi, fui para um casamento, fui para a formatura de uma sobrinha minha em Campos do Goytacazes, em medicina. E eu cheguei no Rio de Janeiro, não conhecia nada, e eu precisava sair logo de lá, que o Rio de Janeiro é mais pesado. Aí peguei um táxi, era um morenão. O morenão tinha um bigode de ver aqui, parecia uma vassoura de piaçaba. Ah, o negão só olhando, eu digo, pronto, o morenão agora vai acertar meu caminho da vida de volta. E o morenão, vai, tu é aquele jogador do Pernambuco? Eu disse, sim, é aquele que apaga os refletores. Ah, disse, não, eu não apaguei os refletores. Papai, você é famoso, hein? Motorista, jogador, e é tudo. Eu disse, de tudo um pouco nós fizemos na vida, porque minha vida no futebol foi desafiadora. Então, essa é a coisa bacana de tudo isso. Esses meninos aqui, Serginho, Neinho, Juninho, todos, eles saíram de casa e eles vinham para as viagens, e as viagens eram emocionantes, era contagiante. As viagens era uma coisa impressionante, a gente tinha como uma família. E o 1º de maio foi isso. E ele vai ficar para uma eternidade, porque ele foi construído com muito amor e muita determinação. Muito bem. Olha, Muita Bruno, história, hein? você viu aí, né? Tanto o Ronaldo Cancão como o Juninho relatando muitas histórias, né? Os jovens de 18 anos, 20 para cá, não presenciaram isso aí, mas são fatos reais. Agora, os nossos seguidores, Ronaldo, a gente sabe que você tem muita história nas suas contratações. Juninho também tem as suas histórias. E a gente agora vamos passar, né, a falar um pouquinho das resenhas mesmo. Vamos. Né? Você disse que tinha feito 19 gols no campeonato. Né? Até hoje os torcedores pesquisaram e não encontraram. Vice-artilheiro. Eu não fiz 19. Eu fiz 13 gols e Rio para artilheiro com 21. E foi que ano? Porque o pessoal não está conseguindo nem no Google. O Google não está conseguindo localizar. Seus filhos, sua esposa, a bola ainda é grande. Ele levava 37 no contrato. Eu tive que tomar ele na grande. Eu me lembro, Juninho, que nessa final de 95, que foi contra o América, né? Eu dormi titular e acordei reserva. Ronaldo, a gente concentrava ali naquele hotel Juazeiro, né? E a gente fez o treino nós fizemos o treino, Bruno, num sábado recreativo, todo mundo titular. E quando chegou na hora do jogo, aí o Ronaldo chegou com os presentes, deu umas camisas, aí chamou o Ambrosio, que era o treinador, aí deu um chapéu, deu camisa. E já perto do jogo, o Ambrosio já tinha fechado a cara, já não falava mais comigo. Rapaz, o que é que tá acontecendo, Juninho? Rapaz, você caiu, você não dormiu de caneleira, você deve ter caído. E aí terminou Ronaldo jogando, mas assim, são as histórias, né Ronaldo, do futebol, que realmente é a essência, foi o que ficou. Esse legado do futebol foi o que ficou. Agora, tem uma cena importante, tem um fato importante. Em 95 eu estava no Náutico, né? Juninho já tinha vindo, e aí Ronaldo, uma época de São João, Ronaldo disse, olha, nós vamos ter um jogo contra o Palmeiras e eu quero você. O chefe do banco do Brasil. E aí Ronaldo mandou me buscar em casa, né? Numa Kombi, com aquele rapaz, o motorista Nidinho. Não, Maurício, né, Juninho? Eu vim na Kombi, paramos lá nas barraquinhas de Petrolina, Ronaldo sentado na mesa, uma bolsona, e eu doido pelo dinheiro já, 2 meses sem receber. Aí ele disse, e aí, o que é que você está querendo para poder jogar no 1º de maio? Eu disse, rapaz, eu queria lhe ouvir, que a gente gostava de ouvir, ele já tinha tomado umas 2 geladas, já um queijo um queijo de coalho. E aí eu disse, Ronaldo, vamos chegar logo no entendimento, e ele tomando uma, e a gente lá na resenha, aí ele disse, pô, faça a sua pedida. Aí eu disse, eu vou fazer a minha. Eu quero um videocassete
E dinheiro, não. e um dinheiro na mão E um revólver. e um emprego. Aí ele disse, tá fechado. Aí eu disse, e como é? Ele disse, eu vou lhe dar o videocassete, o dinheiro na mão, eu vou lhe dar um revólver na caixa, que eu tenho um revólver na caixa. Eu quero revólver, não. Eu vou vender isso aí. Um revólver e um emprego. Aí eu disse, tá fechado. E assim eram os contratos, né, Ronaldo? Naquela época, os jogadores... Eu vou ter a alegria de mandar para seus filhos, para sua esposa, essa foto. Quando eu assinava os assinei o cheque lá no São João de Petrolina, no São João do Centenário. Foi um dos maiores de São João, numa barraca. Eu chamei ele cedo e Irenildo tava. A Chitinha. Denildo volante O também. Né? volante. E aí, assinei, dei o cheque a ele, dei um videocassete, entreguei a ele na caixa. Porque Serginho era uma peça, na verdade, eu montei um time técnico com a capacidade de chegar. E eu tinha que fazer uma peneira, né, uma triagem nisso. E nessa triagem foi Juninho, Serginho, Neinho, Mirrinho, Partilheiro. Lá, era um centroavante que não era muito técnico, mas sabia fazer gol. Mirrinho era, Berg, era um zagueiro baixo, mas tinha muita categoria, batia bem na bola e subia bem. Fui atrás de Zeuim, que era o melhor lateral direito de Petrolina, para fortalecer. Peguei Luciano, mas Luciano tinha o velho, que era um bom lateral esquerdo, que já veio do Centenário. Você tinha um Lomano, que é a família dos gatinhos, e jogava bem. Então eu fiz uma mesclagem no time, Maurivan, para fortalecer na segunda divisão, e a gente montou um time muito bom, e o sucesso chegou no final. Mas foi bacana. E o Bororó, só para a gente já tá chegando na hora e a produção já tá ali já apertando, mas Eu disse no começo, tinha que ser dois podcasts para tanta história. antes eu queria finalizar com duas resenhas, né? Uma foi a do Bororó, quando o 1º de maio eu viajava para Recife para jogar contra os times da capital. O Bororó só tinha 14 poltronas. E naquela época, Juninho, a delegação era com 25. Eita. E aí as viagens eram marcadas para 6 horas na sexta-feira, né? Porque a gente passava a noite viajando. E chegava no sábado de manhã. Só que a gente chegava nesse Bororó já meio-dia, porque só era 14 poltronas. Neinho já levava a rede dele, né? Neinho armava a rede Dentro do ônibus. dentro do ônibus. Nivaldão era um colchão no chão, né? E Cheguei em Recife, não cortando o Serginho, desculpa. E aí tava as redes esticadas. Eu disse, tira essas redes aí, que eu vou pensar que é da Cearense, meu irmão. Pra mim não serve. Chegando aos arroz pra jogar. Aí tira essa rede em Recife. Já pensou? E muitas vezes, né, a gente sabia da dificuldade que era, não podia ficar no hotel. Aí, até Baiano levava um fogão de 2 bocas para cozinhar. Nivaldão já levava a feira. Eu lembro que uma vez, Bruno, Nivaldão levou 6 galinhas, frango. Meu né? Deus do céu. E aí, a gente viajando daqui para lá, Juninho, quando chegou ali perto de Serra Talhada, né, o ônibus deu um problemazinho, Nivaldão esqueceu a janela aberta, as galinhas pularam, estava amarrada, pulou, quando pulou uma, a segunda foi lá tudo. Aí Ronaldo gritou lá dentro, Nivaldo, dá o carrinho, aí Nivaldo deixou a rebanceira. Mas, Bruno, teve uma também. Mas teve uma também que a viagem para Recife, Serginho participou disso, e foi com ele. E aí o ônibus quebrou. Sempre tem que ter um ônibus O quebrado. ônibus né? quebrou. Tem jeito. Sempre tem O ônibus ter um. quebrou e aquele pai, rapaz, tá longe Recife, aí nós vamos chegar em cima do jogo, se a gente tá aí, parou um cara num caminhão cheio de bode. De madrugada ainda, Madrugada viu? era. Aí subiu todo mundo nesse caminhão, entrou lá junto com os bodes. Lá. Chegou em Recife, já chegou na hora do jogo. Chegou no outro dia, já na hora do jogo, aí foi direto pro estádio. Só trocaram de roupa, aí na hora de... Zéuinho era o capitão do time. E aí Zéuinho... Dividindo espaço com os bodes. Não deu nem tempo, Bruno, a gente tomar banho. E aí o Arthur chamando logo, né? E chamou a gente para poder tirar o Paroímpo. Zéuinho era o capitão. Aí o juiz não tinha moeda na época, era para levantar os dedos. Aí pá, ímpar. Aí quando
o Zé Oim levantou a mão, o volante do esporte, rapaz, vocês estão tudo fedendo a bola. É o que isso aí? Esse é o rei da resenha. Eu te contar. Eu viajei com esse cidadão aqui para Riachão do Jacuípe, o jogo da Juazeirense. É o quê? 4 horas de viagem. É, nessa faixa. Passou em meia hora, viu? Só contando essas histórias. Já sei tudo já, Juninho. E Sei de sua vida completa. agora, Ronaldo, tem uma com o Juninho, porque Juninho foi tudo isso aí, foi tricampeão no esporte, foi vendido pro Atlético, veio pro Vitória, mas foi para a Europa, né? E lá na Portugal, Europa, em Portugal, o Juninho, na terceira temporada, conseguiu ser o melhor meia estrangeiro, né? Lá na cidade de Aveiro, o Beira-Mar, que era um time, era mediano naquela época, né? Mas ele conseguiu, recebeu proposta do Benfica, terminou depois jogando no Belenense. Mas eu e o Juninho, nós temos uma história, porque quando o Juninho chegou no Belenense, ou quando o Juninho chegou no Beira-Mar, já estava Clodoaldo, né, que jogou aqui na Juazeirense, Carlinho Bala, Eita. Marcelinho, que era Carlinho Bala, Marcelinho é do Santa Cruz, e aí Antônio Souza, com o seu Técio, né, que até faleceu, né, Juninho, que era o presidente. Eu estou falando isso que a gente morava lá em Portugal, a gente acompanhava Juninho, e aí contrataram o Zezinho. Zezinho Romário do Nordeste. Tinha acabado de jogar com o Romário, então ele era conhecido no Nordeste, ele tinha passado pelo Náutico, pelo Ceará, e Zezinho era o rei do Nordeste como Romário. E aí Zezinho tinha feito 42 gols na temporada, entre estadual, brasileiro, Copa do Nordeste. E aí Juninho e Zezinho no mesmo time, né? E seu Técio feliz, né? Fizeram a apresentação, o Juninho já era ídolo lá, Zezinho chegou depois. Só que quando chegou com 6 meses, e eu era de dentro dentro do Beira-Mar, com a diretoria, porque lá eles gostavam muito de ouvir os brasileiros, e numa certa reunião que tinha, até a gente estava no restaurante, aí seu Técio meio triste, o time já tinha 6 partidas que não ganhava, já estava meio que em crise. Aí seu Técio, que era o presidente, virou para Zezinho e disse: Zezinho, cadê os golos? Os golos? Aqueles golos lá no Brasil. Aí Zezinho disse: está tudo no DVD, seu Técio. Eu já mandei pro senhor, você não viu, né? Pro senhor. Aí seu Técio, não tem como sair da fita para ir pro campo, não. Aí só você procurar uma produtora, que a produtora já encaixa. Rapaz, o presidente ficou, meu irmão, chateado com isso, cara. Né? Viu? Então, Os gols ficaram só no DVD. só no DVD. Serginho, tem um fator peculiar que eu não poderia registrar nesse momento ímpar na minha vida, participar pela primeira vez no podcast no Vale de São Francisco, criatividade sua, e aplaudir a sua iniciativa, e ter o prazer de estar aqui nesse início, é de que o pilar de todas as conquistas de centenário, de segunda divisão, de primeira divisão, nós quebramos um paradigma, nós quebramos uma rivalidade. Foi essa barreira que se perdurou durante todo o tempo, até os anos 80, dessa barreira entre Juazeiro e Petrolina, a rivalidade. Nós quebramos, o Menmai conseguiu quebrar esse paradigma, por quê? Porque nós montamos um time desde o centenário com base de jogadores de Juazeiro, e boa parte da torcida do 1º de maio nos jogos em Petrolina Era de Juazeiro. É verdade. Juninho de Juazeiro e a Juninho Petrolina. Para você ver. Mas isso foi eu acho que isso foi uma das maiores conquistas que nós galgamos na história do futebol do Vale de São Francisco. Foi quebrar esse paradigma Importante. da rivalidade. Eu me senti emocionado. Tanto é que, se você fizer uma pesquisa hoje em Juazeiro, mesmo no 1º de maio aí, estando ausente 10 anos, qual é o time que Juazeiro tem uma preferência em Petrolina? Boa parte da população vai dizer que é o 1º de maio, pelo carinho que o 1º de maio teve com o jogador de Juazeiro. É verdade, Ronaldo. A gente já está chegando no nosso tempo. Que
tarde maravilhosa. Acho que deu para a gente fazer uma retrospectiva muito boa da história de Ronaldo Cancão, o cara que pegou o futebol amador e se tornou profissional, né? O Juninho Petrolina, que para mim foi um dos maiores craques do futebol, a gente já visualizava isso, como você falou, desde 14, 15 anos, o Juninho já tinha essa perspectiva, a gente conseguia ver, né? E a gente fica muito feliz, queremos de fato agradecer a vocês de coração, porque isso aqui vai ficar registrado, né? Os nossos seguidores vão ter essa oportunidade de assistir, né, através do nosso canal. Serginho, tem um fato que minha memória agora veio à tona, momento que depois eu me emocionei antes e me emocionei depois da... Eu recebi um convite de Casa Alberto Oliveira, em 97, e a casa de Luciano do Vale, na casa de praia em Porto de Galinha. E eu fiquei, mas o que é que eu vou fazer na casa do Luciano do Vale? E ele já narrava o jogo 1º de maio, disputando primeira e Série A2 e primeira divisão. Naquela época, o Luciano do Vale se destacava a nível internacional, em narração de jogo. Ele era uma celebridade. E eu fui no carro de Casa Alberto Oliveira, ele, o motorista de segurança do carro. E aí cheguei lá na casa dele em Porto Galinha, estava ele e a esposa dele, ele tem um helicóptero. Ele ia para São Paulo na terça, voltava na segunda, voltava na sexta, quinta-noite, para ficar em Porto de Galinha. E aí cheguei meio emocionado, não tirei foto, não tinha naquela época, não imaginei ter uma foto, fazer um vídeo com ele e tal. E ele me acolheu bem. Ele diga, presidente, seja bem-vindo à minha casa. Bem modesto, a esposa simpática, a esposa dele foi Missy, né? O dele, Missy. E aí na conversa, falando de futebol e tal, e pouco depois ele faleceu. Ele disse, eu tenho interesse nessa conversa com você. Eu tenho interesse de comprar a Jecana de Petrolina para narrar pela Bandeirante para o Brasil inteiro. Luciano do Essa Vale. Jecana, ela é de destaque. E eu queria a Petrolina com você, quero e conhecer. Eu disse, vamos conversar agora. E aí o doutor Carlos me ligou, ele tinha um celular, não tinha, para Fernando, e Fernando atendeu, e Fernando estava em Recife. E era o prefeito. Fernando, Carlos Alberto, diga, doutor Carlos, estou aqui com o Luciano do Vale. O Ronaldo está aqui. Ele falou, está onde? Está em Porto de Galinha com o Luciano do Vale. Fernando se assustou. Esse louco está aí, está aqui com o Luciano. Aí Fernando passou para o doutor Carlos, passou para o Luciano do Vale. E conversou. E o que mais me motivou é de que essa chegada minha a Luciano do Vale ia trazer uma prosperidade com dimensão muito maior para o Vale de São Francisco, mas o Deusinho de Deus, ele partiu tão logo e a gente não concretizou esse sonho, mas é um registro bacana. Com certeza. Ele me admirou pela minha força de luta, minha perseverança. Você tem o quê? Você tem empresa? Ele não tem nada. E Luciano do Vale, que foi um dos maiores narradores, né, do futebol brasileiro, deixou um legado. Quantas tardes a gente ouvia, principalmente o Campeonato Paulista, né, narrado por Luciano do Vale. Mas, enfim, gente, chegou a hora, né, nós estamos muito felizes. Mais uma vez, quero agradecer a vocês de coração, tanto a Ronaldo Cancão, obrigado por ter aceitado o convite, a Juninho Petrolina, né, por também estar aqui. E o primeiro podcast de Sérgio Fernandes e meu parceiro Bruno. Isso aí, agradecer também a Alto Vale Prevenções, né, nosso parceiro aqui do podcast Sérgio Fernandes, ao Portal Zap, a Hidroforte, ao Estúdio 874 e Pernalonga Entretenimentos, que seja o pontapé aí inicial desse canal muito especial que vai trazer à tona aí muitas histórias bacanas aqui do Vale do São Francisco no esporte. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. E sucesso. Valeu, Bruno. E os nossos seguidores, se inscreva no canal, né, acompanhe as resenhas esportivas e na próxima semana tem mais, viu? Podcast Sérgio Fernandes.